Nos 4 evangelhos canônicos há o registro de 7 exorcismos. O primeiro exorcismo narrado é um exorcismo que acontece na sinagoga de Cafarnaum. É uma cura e era um sábado. E nós sabemos que sábado era uma coisa muito séria para a tradição espiritual rabínica, que não permitia nem mesmo uma cura ou um socorro se o dia fosse um sábado. Se alguém precisasse de socorro e esse dia fosse um sábado, teria que esperar até domingo. Mas essa cura de um endemoniado ou de um homem possesso de um espírito imundo, como era dito naquela ocasião, ocorre na sinagoga de Cafarnaum num sábado. Jesus entra na sinagoga, faz uma pregação maravilhosa, extraordinária, as pessoas ficam encantadas com a pregação que ele faz naquela sinagoga, percebem claramente que estão diante de uma pessoa diferenciada. Aquela pessoa ensinava com uma autoridade nunca vista antes. As pessoas percebem que há uma autenticidade naquela fala. É claro que nós sabemos que antes de Jesus iniciar o seu ministério, ele foi levado pelo Espírito até o deserto da alma dele e lá se confrontou com a sua sombra, será que eu posso dizer isso? Os seus espíritos imundos, considerando-se que esses conteúdos pertencem ao inconsciente coletivo. Existe luz, existe escuridão. Todos nós temos escuridão e todos nós somos constituídos deste par de opostos. Então, Jesus também tinha a escuridão dele. A diferença é que o Espírito o levou até o deserto do si mesmo dele e ali ele conheceu os demônios dele. Como ele conhece os demônios também o conhecem. Aí reside a natureza da autoridade de Jesus sobre os demônios. Ele conhece os mecanismos inconscientes dessas estruturas malignas que existem dentro de todos nós. É por isso que os demônios reconhecem. E é o que vai acontecer na sinagoga de Cafarnaum. Quando o homem possesso, ou o demônio que possui aquele homem, enxerga Jesus, percebe Jesus, ele grita dizendo: Jesus de Nazaré, filho do Altíssimo. Ele sabe a origem de Jesus. O que queres de mim? O que tu queres comigo? Tu vens para destruir o meu reinado de destruição? Tu vens para me atormentar? Porque ele sabe quem é Jesus de Nazaré, porque Jesus de Nazaré um dia esteve ali naquele lugar e conseguiu resolver essa questão. Jesus resolve a questão do mal, mostrando o que se deve fazer, uma verdadeira teoterapia. E o que se deve fazer? Não se deve ceder ao mal, se deve ter autoridade sobre ele. O mal é uma careta feia que nos assusta e que, se nós ficarmos com medo, ele dominará a nossa existência. Temos que enfrentar o mal para poder ter autoridade sobre o mal. Para isso temos que saber como o mal funciona. Jesus sabe. Quando o endemoniado grita dizendo que ele é o Filho de Deus, o Filho do Altíssimo, ele manda se calar. Cala-te. Que ele não quer ser descoberto naquele momento. Ele não quer que as pessoas saibam naquele momento quem ele é. Porque pululavam Messias por Jerusalém. Mas ele é o verdadeiro Messias. Ele não queria fama, ele não queria ser aplaudido, ele não queria ser elogiado. Ele estava convicto da missão dele sobre a terra. Ele queria realizar essa missão.
E ele sabia que a humildade e o momento oportuno eram de fundamental importância para que se transparecesse, se descobrisse quem verdadeiramente ele era, a identidade dele verdadeira, que o espírito imundo conhece, a verdadeira identidade dele. Por isso ele manda calar e manda sair do homem ao mesmo tempo, o demônio, ou o espírito imundo. Né? E o espírito obedece. Obedece porque, repito, Jesus conhece a natureza, o conteúdo mental com o qual ele está lidando. Ele tem autoridade sobre aquele conteúdo mental destrutivo que se apossou daquele indivíduo, que é chamado pela tradição judaica de espírito imundo e de demônio também. Quer dizer, ele engolfou o ego. O indivíduo era um verdadeiro joguete na mão desse complexo inconsciente, chamaria Carl Gustav Jung. Provavelmente frações de inveja, de ódio, de pulsão de destruição, né, de autodestruição, que estavam dentro do indivíduo, que ganharam um corpo e que se transformou num complexo ou num demônio. Né? Jesus tem autoridade sobre esse complexo demônio porque, repito, ele conhece a natureza do complexo demônio, ele sabe como funciona. Se ele sabe como funciona, ele pode desligar, ele pode expulsar. E o complexo demônio o ouve, o teme e reconhece ele, porque a natureza da fala de Jesus, ordenando que se desfaça o complexo, a natureza dessa fala é uma natureza inconsciente, é uma fala inconsciente. É uma conversa não com o ego que está fagocitado pelo complexo, o ego do indivíduo. É uma conversa direta com o demônio, é uma conversa direta com o complexo inconsciente. Então o complexo é desfeito. Aí reside a natureza do milagre, que pode ser bem explicado do ponto de vista da psicologia profunda de Carl Jung.